Salve, salve! Eu resolvi gravar esse vídeo inspirado no meu amigo Thiago Brito. Thiago está gravando alguns vídeos, respondendo perguntas no Instagram, em razão da publicação da autorização para o concurso de 2021 do TCU. Inspirado nele, eu resolvi gravar um pequeno vídeo contando um pouco a minha história, contando as técnicas que eu utilizei, o que funcionou, o que não funcionou, né? Espero que esse vídeo seja útil, que possa contribuir para a aprovação de outras pessoas. Então, vamos lá. Esse slide é meio clássico, eu não gosto muito desses argumentos de autoridade. Eu não sou uma pessoa diferente das outras, sou um cara comum, né? Eu apenas gosto de dizer que eu faço a lição de casa, né? Eu faço o que eu tenho que fazer para atingir os objetivos que eu traço para a minha vida, né? A minha intenção com esse vídeo não é ganhar dinheiro, ganhar notoriedade, nada do tipo, né? Eu não sou coach profissional, não tenho a intenção, pelo menos por enquanto, de trabalhar com isso. A intenção é simplesmente retribuir, né, o que eu aprendi com outras pessoas nessa trajetória dos concursos, né? Eu estudei para concurso de 2011 até 2015, com uma interrupção em 2013/14, em razão do mestrado, né? Tive algumas aprovações nesse período, ANAC, CNJ, TSE, TST, ANP, TCU, Polícia Federal, para perito da PF. Então, assim, a ideia é compartilhar um pouco a minha experiência, que eu fui aprendendo ao longo dessas várias provas que eu fiz, para até mesmo encurtar o caminho de outras pessoas rumo à aprovação. Estou gravando esse vídeo de uma maneira ad hoc aqui na minha casa, não fiz nenhum tipo de planejamento mais detido. Então eu vou falar um papo reto mesmo, né? Peço desculpas previamente se eu eventualmente falar algum palavrão. Eu não sou politicamente correto, eu acho que, né? Enfim, mas eu acho que o conteúdo que eu estou produzindo, né, é útil, vai ajudar outras pessoas. Então, como agenda, né, vou falar um pouco dos aspectos metodológicos que eu adotei, especialmente pro concurso do TCU, e no final vou fazer uma demonstração prática. Eu vou mostrar as ferramentas, alguns dados, alguns resultados reais da época que eu estudei para o concurso. Antes de começar a falar das técnicas, né, eu acho que é relevante comentar um pouco sobre como é no tribunal, qual que é a minha visão, é uma visão pessoal minha, né? Bom, os pontos fortes do TCU, né, muitos, todo mundo sabe, né? O salário é muito bom, as progressões são semestrais, diferente de vários órgãos da administração pública, em que as progressões são tipicamente anuais e alguns órgãos é a cada 18 meses. No TCU, as progressões ocorrem de forma semestral, né? Então, em 5 anos e meio, aliás, 6 anos e meio, você chega no final da carreira. O ambiente de trabalho é muito bom, a equipe é realmente muito qualificada, até mesmo pela seleção do concurso. É um concurso concorrido, com muita matéria, com um certo nível de profundidade. O tribunal te dá muitas oportunidades de treinamento, né, tanto pela escola do tribunal, quanto fora. Tem um plano de saúde razoável, embora não seja plano próprio como de outros órgãos, é um plano razoável. A carga horária do tribunal é reduzida, são 7 horas para quem não exerce função ou carga em comissão.
8 horas para quem optar por exercer alguma posição de gestão no tribunal ou ocupar uma função de especialista, tipicamente associada à entrega de um resultado relevante para o tribunal. O tribunal fomenta cursos de idiomas, né, fornece uma bolsa de 50%. Ultimamente tem fornecido só para a língua inglesa. Tem um apoio com bolsa, inclusive, para programa de pós-graduação. A gestão do tribunal é muito baseada em metas, o que eu acho um ponto positivo. O tribunal tem instituído o teletrabalho, pode ser uma coisa interessante, né, para quem consegue se organizar. É meio redundante, é meio sem lógica falar disso um pouco hoje, em função da pandemia, né, que está todo mundo trabalhando de casa, mas quando esse período negro aí que nós estamos vivendo passar, continuará havendo provavelmente vai continuar tendo a possibilidade de trabalho remoto. Né? A lotação do tribunal é feita com base em competências técnicas e pessoais, o que é um ponto interessante, porque existe um esforço institucional de te lotar numa unidade que seja compatível com o seu perfil, tanto na parte pessoal quanto na parte técnica. Mas nem tudo são flores, né? Então eu acho pertinente alertar alguns pontos que eu acho que não são muito interessantes no tribunal. Primeiro ponto, né, que para mim pessoalmente fez muita diferença, né? Você não vai salvar o mundo. Você pode fazer uma diferença pontual ali no teu trabalho no tribunal, mas você não vai mudar o mundo. É um processo contínuo ali de gota em gota para as coisas melhorarem. Tem os Zé Ruelas, como em todo lugar tem, né? Cabe a cada um de nós assim se precaver, né? Falando um pouquinho já do que interessa, né? Como se manter motivado, né? Tem uma frase do Lance Armstrong que eu gosto muito, que é: a dor é temporária, ela pode durar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, mas eventualmente ela vai passar e alguma coisa diferente vai tomar o seu lugar. Se eu desisto, vai durar para sempre, ou seja, a batalha, a luta, o esforço, ele é temporário, mas se você desistir, dura para sempre. O negócio de motivação é um negócio pessoal, né? Cada pessoa tem os aspectos, né? Tem as características pessoais que fazem a pessoa correr atrás, se esforçar para atingir algum objetivo, né? Para algumas pessoas vai ser o salário, para outras a carga horária, a estabilidade, enfim. Mas acredito que se você está vendo esse vídeo, você já decidiu estudar para o concurso. Concurso não é uma corrida de 100 metros. Né? Corrida de 100 metros, você dá um tiro, né? Em alguns segundos a corrida termina. Concurso tipicamente leva alguns meses, alguns anos entre a preparação, entre o estudo e a prova. Né? Cada pessoa tem o seu tempo, então não adianta você se pressionar, se cobrar para passar no concurso. Pode não ser esse, pode ser outro. Né? Nessa minha caminhada aí eu tive algumas decepções, né? Eu vou comentar depois sobre isso. Bom, o que funcionou para me manter motivado? Né? Eu trabalhava na ANAC a maior parte do tempo, que eu estudei para o concurso do TCU.
Eu estudei para o TCU há exatamente um ano, né? Eu não gostava do lugar onde eu trabalhava, eu era analista na ANAC, discordava de muita coisa da gestão e achava o ambiente inconveniente para mim. Então a ANAC me motivou muito a estudar, a correr atrás. Muitas vezes eu chegava à noite em casa e aí eu lembrava do meu chefe maravilhoso e aí eu estudava até 2, 3 horas da manhã. Aliás, tenho que agradecer muito a ele por conta dessa motivação intensa que ele propiciou para mim. Eu já tinha uma filha, né? Minha filha tinha 3 anos na época, então a necessidade de dar uma vida melhor para ela, de estar num contexto em que eu pudesse passar mais tempo com ela, cuidar da educação dela mais de perto, era uma coisa que me motivava muito na época, me motiva muito até hoje. Eu lia muito relato de aprovado, ajudava também, mas uma das coisas que mais me deixava motivado eram os vídeos motivacionais do YouTube. Eu criei algumas playlists e assistia com uma certa regularidade. Isso me ajudava bastante. Tem gente que acha que esse negócio de vídeo motivacional é besteira, é fuleiragem e tal, mas para mim funcionava. Tinham alguns amigos que também estudavam para concurso e acabava rolando aquela simbiose, um acabava motivando o outro, o fato de uma pessoa estar estudando acabava motivando os demais a estudar também. Os simulados semanais que eu fazia me ajudavam a me manter motivado, porque me ajudava a medir o progresso, né? Dava uma noção de alcance de resultados de mais curto prazo, né? Meu irmão mais novo também me motivava bastante, né? Aquela concorrência, né? Aquela comparação normal, saudável, eu acho, entre irmãos, né? Meu irmão mais novo, ele é médico, né? Fez medicina na UNB e tal, e sempre me motivou muito, né? Porque para ele passar no vestibular não foi uma coisa trivial, né? E ver a coragem dele e o esforço me motivou bastante, né? Ter metas claras é algo que eu considero muito importante, me ajudou bastante a me manter na trilha, a me manter focado no planejamento que eu fiz, né? E a visão de sempre procurar soluções, não inventar desculpas, também era uma coisa que me motivava muito. Porque diante das várias dificuldades, das várias intercorrências que eu tive ao longo do caminho, eu sempre procurei bolar uma solução, procurei uma forma de resolver, de superar as dificuldades. Problema todo mundo tem. Então, assim, cabe a cada um de nós buscar solução para os problemas que a gente tiver. Falando um pouquinho da minha vida pessoal, para mostrar também que eu sou um cara normal, não tenho nada de especial, né? Eu listo aí algumas dificuldades que eu tinha na época, né? Tinha uma pessoa doente na minha família, final de 2008, meu pai teve derrame, e isso foi um baque muito grande para mim e tal. Muito embora eu tenha começado a estudar para concurso 2 anos e pouco depois do incidente, ele sempre me inspirou muito, porque ele nunca se entregou para a doença. E eu, saudável, queria ter mais tempo para ajudar a cuidar dele, em função das sequelas que ele ficou. Infelizmente não deu tempo, ele partiu antes de eu passar no TCU e antes de
como consequência disso, parar de estudar para concurso, né? Filha pequena, né? Minha filha, Maria, ao mesmo tempo em que ela tinha um aspecto positivo de me motivar, tinha um aspecto da responsabilidade, porque acabava gerando uma pressão para mim, eu tinha que dar atenção para ela, eu tinha que cuidar dela, né? Ainda que a mãe dela me ajudasse, eu tinha a minha responsabilidade. Eu era o único provedor da família, então nunca tive essa opção de ficar só por conta de estudar. Então, como consequência disso, eu tinha um trabalho externo que ocupava uma parte razoável do meu dia. Tive problema com chefes que, na minha visão, procuravam atrapalhar. Teve o tombo que eu tomei no concurso da Polícia Federal, que na verdade era o meu concurso dos sonhos. Mas acabou sendo uma coisa boa, assim, sendo benéfica para a minha vida. Quem já estudou um pouco de metodologias de gestão, PMBOK e tal, talvez está associando essa foto, né, essa imagem. Eu divido a preparação para o concurso em 3 etapas bem definidas e uma etapa que é mais um macro processo que você vai executar ao longo do estudo todo, né, do projeto todo, a duração toda do projeto, que é o monitoramento e controle, né? Então você vai preparar todo um contexto para você começar a estudar, você vai fazer o planejamento de como que você vai efetivamente estudar e depois você vai executar, né? Ou seja, você vai de fato sentar a bunda na cadeira e estudar. A ideia do monitoramento e controle é que você faça ajustes no planejamento de acordo com os resultados que você for obtendo durante a execução. Preparação, né? Então, o que fazer, o que eu considero importante fazer antes de começar, antes de planejar. Quem me conhece sabe, né? Eu era programador C++, trabalhei na área na faixa ali de 8 a 9 anos. E um dos papas era o Bjarne Stroustrup. Ele tinha uma frase que eu gostava muito. If you think it's simple, then you misunderstood the problem. Se você acha que é fácil, você não entendeu o problema. Todo objetivo relevante, ele é não trivial. Antes de começar, então, o que eu considero importante? Você obter o apoio da família, das pessoas próximas, porque essa caminhada do concurso, ela não é uma caminhada sozinho, né? Vai ter momentos que você vai ficar estressado, que você vai ficar ausente da convivência com entes queridos, mas é uma etapa e você precisa da compreensão dessas pessoas para que você tenha a tranquilidade para atingir esse resultado. Então, nada de tretar com a mulher, tretar com o vizinho, nada do tipo. Você vai ter que adaptar os seus condicionantes ambientais e familiares de forma que você tenha um ambiente ali, um contexto de vida propício para estudar, né? Para quem trabalha fora, era a minha realidade, você vai ter que ajustar a tua rotina, os teus horários entre trabalho, estudo e atividades outras que eu considero importantes, né? Um livro que eu acho muito relevante, infelizmente eu descobri esse livro depois que eu já tinha passado no concurso, né? Mas fica como dica, é o livro do Alexandre Meirelles, Como Estudar para Concursos. Tem o livro do William Douglas, ele é mais extenso, leva um pouco mais de tempo para ler, né? Mas eu gosto muito da abordagem do Alexandre Meirelles,
porque ele tem uma linguagem mais objetiva, então toma menos tempo, dá orientações sobre técnicas de estudo, sobre como planejar o estudo antes do edital, depois que saiu o edital, nas vésperas da prova. Né? Para o concurso do TCU talvez não seja tão interessante ler o livro, né? Mas para a vida depois pode ser uma coisa relevante. Sobre essa história de coach, né? Na época que eu estava estudando para o TCU, 2014, ali 2015, já tinha começado um burburinho falando negócio de coach e tal. Eu não usei isso. Pode ser que ajude, entendeu? Mas eu não tinha grana para pagar coach. Então é uma coisa assim, uma ferramenta que eu não lancei mão. O único alerta que eu faço sobre isso, embora eu não tenha experiência, né, com a contratação de coach, é para você selecionar bem a pessoa que vai te orientar, uma pessoa que ajude você a escolher bibliografia, adotar técnicas de estudo e principalmente uma pessoa que te acompanhe, que faça ajustes ao longo do caminho. Né? Sobre o ambiente de estudo, é um aspecto que eu considero muito importante. Você ter um ambiente com mobiliário adequado, em um local arejado, preferencialmente com luz amarela, luz branca, tende, na minha percepção pessoal, a causar um maior cansaço visual. Esse é uma foto do meu atual ambiente de estudo. Obviamente, na época que eu estudava para o TCU, meu ambiente era bem mais simplório que isso, né? Mas eu tenho uma cadeira razoavelmente confortável, uma cadeira gamer. Comprei recentemente, foi meio caro, acho que foi R$ 2.800, alguma coisa assim. Mas em razão desse período de isolamento social, em razão da Covid-19, em que eu estou ficando muito tempo em casa, sentado, né, para fazer as coisas da faculdade, do próprio TCU, outros projetos pessoais, então eu optei por uma cadeira mais confortável. Eu tenho uma impressora EcoTank, que imprime em formato A4 e A3. Já já eu vou mostrar, né, por que eu comprei uma impressora tão mais cara. Na época acho que eu paguei na faixa de 3.000 e alguma coisa reais, 3.200 por aí. É lógico que isso não é um impedimento, né? Se você não tiver disponibilidade para investir, não é um impedimento para você passar. Certamente teve outras pessoas no meu concurso que não investiram tanto quanto eu e mesmo assim foram aprovados, né? Eu tenho 2 monitores, eu acho útil para assistir videoaula e ao mesmo tempo fazer os meus resumos, fazer as anotações, tal. Tem gente que faz no caderno, eu optei por fazer tudo no computador. Tem ali um pedacinho da minha biblioteca, eu tenho uma lâmpada de mesa de luz branca para quando eu precisar de uma iluminação melhor. Tem um climatizador aqui que fica aqui embaixo da mesa, tal. É um ambiente bem melhor do que eu tinha na época que eu estudava, né? Na época que eu estudava, eu morava numa casa bem menor do que essa que eu moro hoje. Eu estudava na sala. Então, tinha períodos que a avó da minha filha ficava lá em casa e eu tinha que dividir a sala com ela, né? Assim, um período de estudo que eu ficava em casa.
Graças a Deus eu nunca tive dificuldade para me concentrar, ao contrário, tenho muita facilidade para me concentrar, mesmo em ambiente barulhento, então isso não foi uma dificuldade relevante para mim. Atividade física eu considero um negócio muito importante, porque a rotina de estudar é uma rotina mentalmente exaustiva e a atividade física alivia o estresse, né? Aumenta o teu metabolismo basal, quer dizer, você vai conseguir imprimir um ritmo ao longo do dia mais produtivo. É interessante também para você quebrar entre a rotina do seu trabalho e o momento que você vai estudar, e até mesmo entre um primeiro período, né, um primeiro turno de estudo e um segundo turno, né? Se preocupar com a nutrição é uma coisa interessante, né, que vai no mesmo sentido da atividade física, vai te ajudar a ter um metabolismo melhor, evita que você fique sonolento, a depender do que você ingerir antes de estudar, né? Vai melhorar o seu desempenho. Eu recomendo o Ronei, meu nutricionista. Coloquei aí o Instagram para quem quiser entrar o Instagram dele, para quem quiser entrar em contato com ele. Gosto muito da metodologia dele, de ele adaptar a rotina alimentar à minha necessidade, de não ser bitolado com suplemento ou ser hater de suplemento. É um cara consciente, assim, com experiência muito grande, de décadas treinando e, enfim, como nutricionista. Eu acho que é um investimento para quem tiver condições, que vale a pena. A atividade física que eu fazia corrida de rua. Quase todo fim de semana eu corria aqui no Parque da Cidade e fazia academia. É lógico que com o aproximar da prova eu fui diminuindo, né, a frequência e a duração desses treinos, né. Bem no início, quando eu estudava, quando eu comecei a estudar, eu treinava na academia na faixa de 1h20, 1h30, depois corria no Parque da Cidade 30 minutos, todo dia. Depois comecei a correr 15 minutos na academia, né, e fui diminuindo o tempo de treino. Sempre numa abordagem time box, eu delimitava, eu colocava, olha, eu vou treinar 40 minutos, deu 40 minutos, eu vou, independente de eu ter terminado o treino ou não, eu vou encerrar e vou embora porque eu tenho que estudar. Era essa a filosofia. Mas é uma coisa que eu não parei de fazer, que me ajudou muito a manter a minha sanidade, a me manter focado ao longo da preparação para o TCU, foi o fato de não ter deixado de ir para a academia, né? No final eu ia 30 minutos, 3 vezes por semana, e mesmo assim me ajudava muito. Não estou ali advogando, sustentando que você tem que virar um abomai, um maromba gigantesco e tal. Não, você pode procurar outra atividade física, natação, corrida de rua também, crossfit, alguma coisa que te apeteça ali, que te dê ali uma satisfação e que alivie o seu estresse para que depois do treino, né, especialmente para quem trabalha, que você possa estudar à noite. Sobre essa questão meio polêmica de medicamento e estimulante, tal, tem gente que toma Ritalina, outras coisas, tal. Eu optei por não usar, né? Eu sempre tive muito medo desse tipo de medicamento, né? Mas uma coisa assim que eu falo muito é sobre a tal da autonomia da vontade, né? A autonomia da vontade é um dos pilares do direito civil. Consiste dentro em as pessoas, né, capazes decidirem a prática de atos jurídicos, sejam bilaterais ou unilaterais, dentre as opções, mas a pessoa se vincula
Então é a autonomia da vontade com autorresponsabilidade. A gente tem a opção de usar ou não o medicamento, mas todo mundo é refém das consequências, né? Existe o risco de colaterais permanentes. A única coisa que eu usava eram os energéticos, né? Eu gosto desse Monster sem açúcar. Mas se você optar por ir pela linha medicamentosa, que faça de forma responsável, com um acompanhamento médico, e se for realmente necessário, né? Porque o risco de efeitos deletérios permanentes eu considero razoável. Bom, tem alguns itens de papelaria que você tem que providenciar. Marca-textos, duas cores diferentes. Eu gosto do amarelo tradicional e do laranja. Uma lapiseira e uma caneta tinteiro da sua escolha. Um suporte de livros pode ser uma coisa interessante para que você não tenha torcicolo, não sinta dor no pescoço. Aliás, quem tiver condição de fazer alongamento ou pilates, alguma coisa assim, pode ser uma atividade física interessante. Tem um clipe de livros que vende na Lector Brasil, que é muito interessante, que ajuda você a manter o livro aberto, especialmente livros mais grossos. Lá também vende uns suportes de livros em madeira, tal, mas tem outros sites também. Um abafador de ruído pode ser uma ideia interessante se você trabalha ou se você mora num lugar mais barulhento, né? Você acha esses abafadores de ruído na internet para vender ou em loja de material de construção. Tem esse modelo concha da figura e tem o modelo auricular que você enfia no ouvido, como se fosse um fone de ouvido, né? Eu usava os dois, né? Você pode usar até um fone de ouvido para ajudar a abafar um pouco e o abafador tipo concha. De todos, o melhor, na minha opinião, é o do tipo concha. Eu não lembro mais qual era o modelo que eu tinha, mas era o modelo 3M. Esse modelo aí da foto é uma foto que eu peguei no site da Amazon. Você vai achar lá facilmente. O notebook. Hoje em dia tem muita ferramenta interessante, eu vou mostrar algumas que você utiliza no computador. Um fone de ouvido discreto, né? É interessante para você ver videoaulas quando você estiver na academia ou quando você estiver no transporte da tua casa para o trabalho. Um celular smartphone pode ser uma ferramenta interessante, mas requer cuidado porque celular é um dos piores ladrões de tempo, né? Eu utilizava um aplicativo chama Forest para Android. Deve ter uma versão para iPhone ou alguma coisa parecida. Basicamente você marcava um tempo e o aplicativo ele não deixava você utilizar o teu telefone celular. Toda vez que você tentasse sair da tela do aplicativo, ele te obrigava a voltar. Então isso aí ajudava a evitar de ficar olhando o WhatsApp toda vez que chegava alguma coisa. Uma impressora, dependendo aí da tua condição financeira, é uma coisa interessante. Especialmente para os mapas mentais. Eu imprimi 2 mapas meus aqui, eu vou mostrar. Por que eu resolvi investir numa impressora? A minha impressora é essa Epson L1300, né? Como eu comentei já, ela é uma EcoTank. Eu gosto das impressoras Epson. O mais caro é o papel, a tinta é muito, muito barata.
esse modelo eu acho que ele não é vendido mais, mas tem outros modelos que substituiu, se eu não me engano, que substituiu uma versão Wi-Fi, a minha não tem essa opção. L802, 805, alguma coisa assim, dá para achar facinho procurando no YouTube. Bom, primeira coisa, né? Agora que você já tem um ambiente de estudo montado, etc e tal, você vai planejar o que você vai fazer para estudar para o concurso. Né? Por que o planejamento é um negócio importante? O planejamento vai te permitir que você mitigue, que você reduza riscos antes que eles se tornem incidentes. Então, quando você planeja, por exemplo, a bibliografia que você vai utilizar, evita que você fique no meio do trajeto procurando ali um livro ou outro, perdendo tempo com isso. Né? O planejamento, especialmente quando você monitora e faz ajustes ao longo do trajeto, te permite fazer correções. Né? Tem vários métodos de planejamento, tem os ciclos, que na época do TCU, lá 2014, 2015, era meio moda, todo mundo falava disso e tal. Tem a técnica Pomodoro, que é interessante se você tem dificuldade para se concentrar. Tem gente que prefere estudar uma matéria toda por vez, tal, né? Mas o planejamento, ele eu diria que ele é responsável por 60% da sua aprovação. Então, assim, muita atenção com o planejamento, eu acho que é a etapa mais importante de todas. É igual a rota de carro, né? Se você sai de carro sem um roteiro, sem um planejamento, qualquer lugar serve. Né? Então, de repente, você vai passar por um caminho mais longo. Eu passei, antes de eu adotar essa estratégia de fazer um planejamento razoavelmente detalhado, tive as intercorrências, tal, a minha aprovação demorou mais porque eu não fiz o planejamento. O grande diferencial que eu considero, se eu olhasse em retrospectiva, entre o TCU e os concursos que eu fiz antes, foi essa preocupação com o planejamento. Bom, qual foi o método de planejamento que eu utilizei? Né? Lá no livro do Alexandre Meirelles, tá? Ele vai te dar umas dicas. No livro do William Douglas, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido também. Na internet você vai achar um monte de coisa, tal. O que eu usei? Eu usei um ciclos mitigado. Por que eu digo mitigado? Porque pelo menos o entendimento que eu tenho dos ciclos, os ciclos você vai montar um horário de estudo como se você estivesse na escola e vai estudar sei lá, 2 matérias por dia, deu a hora, você interrompe o estudo, vamos supor que você vai planejar estudar 2 horas por dia, sei lá, português e direito administrativo. Então você estuda 1 hora de português, 1 hora de direito administrativo. Para mim esse negócio não funcionou, eu tentei aplicar, não deu muito certo. Né? Eu adotei um processo que eu chamo de ciclo mitigado. Eu dividia as matérias por assunto e eu estudava um assunto até eu considerar aquele assunto estudado. Então, sei lá, direito administrativo, bens públicos. Eu estudava direito administrativo, bens públicos, depois eu passava para outra matéria. Lógico que eu tinha um planejamento ali de quanto tempo que eu ia gastar com cada matéria, tal, mas eu achava muito deletério esse negócio de você interromper no meio de um assunto, tal, porque toda vez que você retoma, leva um tempo ali para você relembrar o que você já tinha estudado, onde você parou, tal. Eu fazia um monitoramento periódico, né, desse planejamento e fazia ajustes conforme eu entendia que fosse necessário. Utilizei muito uma ferramenta, Remember the Milk. Tem uma versão gratuita. A versão paga traz o suporte a subtarefas, que é um negócio que eu considerei muito importante. Eu acho o custo razoavelmente baixo, eu não sei quanto que está custando agora, mas é na faixa de, sei lá, 50, 80 reais para 1 ano. Vale a pena, eu vou mostrar
o meu planejamento no Remember the Milk no final dessa apresentação, né? Por que eu usei o Remember the Milk em detrimento de outras tarefas? Porque ele tem dois motivos principais. Ele tem uma boa integração com Android e iPhone, e principalmente porque ele tem suporte a subtarefas. Eu sei que hoje tem o Google Task, na época que eu comecei não tinha, mas de outras ferramentas que eu olhei, eu não vi esse suporte para subtarefas. Que é uma coisa que assim, fez uma diferença grande, ajudou muito a organizar o estudo e principalmente as revisões. Uma das coisas que você tem que verificar, então, previamente é a bibliografia, né? Existe um monte de doutrinadores, de autores que escrevem de uma maneira mais focada para concurso. Num primeiro momento, eu acho interessante você utilizar uma literatura mais objetiva, mais direcionada para concurso mesmo. Tenho alguns livros de doutrina que são interessantes, mas os livros de doutrina normalmente demoram muito tempo para você ler. Agora, a bibliografia principal é a tal da lei seca. 80%, 90% da tua prova vai ser lei seca, não tem jeito, você tem que ler a lei seca. Eu tenho gostado muito de estudar, inclusive para a faculdade, com códigos comentados. Eu tenho um código civil, processo civil, penal, processo penal comentado. Tenho gostado muito dessa abordagem do código comentado. Tem funcionado muito bem para mim. Então, a minha rotina hoje, eu leio o código comentado, leio algum material focado para concurso, depois leio o código comentado, e se eu achar que precisa de um aprofundamento maior, eu leio um livro de doutrina, né? Tem uns sites que produzem um material que eu considero muito bom para concurso. Tem outros hoje em dia. Na época eu usei material do Estratégia. Eu sei que tem o Direção Concursos, o Gran Cursos produz material em PDF também, mas assim, eu estou falando da minha experiência. Eu não tenho como opinar sobre esses outros materiais, porque eu não utilizei na época, nunca utilizei, né? Em geral, esses sites eles disponibilizam a amostra, vale a pena você dar uma olhada na amostra e tal, e escolher. Você não é obrigado, obviamente, a virar fanático por uma dessas empresas, né? Então você vai preferencialmente utilizar o material mais adequado a depender da matéria. Então você vai ter coisa que no site do Estratégia vai ter um material melhor, outras matérias no site do Ponto dos Concursos vai ser melhor, tal. Mas é importante que você foque na bibliografia que você escolher, né? Então que você gaste um tempo selecionando essa bibliografia, porque não é conveniente que você troque no meio do caminho. Videoaulas, né? Eu gostava das videoaulas do Eu Vou Passar. Eu sei que o Gran Cursos tem umas videoaulas. Também não sei avaliar porque eu nunca assisti, né? Gostava das videoaulas do Provas de TI também. Gostei muito dessa abordagem de videoaulas porque me permitia economizar o tempo do deslocamento, que era uma desvantagem do curso presencial. E eu consigo assistir na videoaula acelerado, coisa que não dá para fazer na aula presencial. Talvez a maior vantagem da aula presencial é a possibilidade de tirar dúvidas, né? Mas o ganho de tempo assistindo as aulas de forma acelerada é avassalador, assim, é muito considerável.
Quais cursos presenciais que na época eu usei, que eu gostei? Eu fiz um curso de discursiva no Cátedra com o André Luiz, ministro substituto do tribunal. 2 dias, 2 encontros de uma manhã inteira. Valeu muito a pena. Permitiu direcionar um pouco como que você tem que escrever a peça técnica, como que você tem que escrever o parecer, né, as formas que inclusive você vai utilizar na atuação no tribunal. Os cursos de língua portuguesa do professor Fernando Moura, eu gostei muito, eu fiz todos. O Instituto Fernando Moura ficava aqui pertinho de onde eu moro. Fiz todos, fiz gramática do básico ao avançado, fiz curso de exercícios, fiz curso de interpretação de texto, de redação. Os cursos dele realmente valem a pena. Eu gostei muito de estudar por videoaula, mas os cursos que são relevantes, que realmente fazem diferença, eu acho que vale a pena assistir presencialmente. Português, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu gostei muito das aulas do Fernando. Eu saí de um score de tipo 30%, 40% na prova para 90%, às vezes 100%. A prova de português do TSU eu gabaritei. Né, assim, para o cara que tirava, poxa, 2, 3, né, 20, 30% de aproveitamento, foi uma melhora assim absurda. Bom, a bibliografia que eu usei, né, eu vou tentar falar assim no que eu lembro de cabeça, até porque boa parte dos livros e do material que eu utilizei na época eu não tenho mais. Né. Direito Civil, usei o material do Estratégia. Processo Civil também. Estatística eu até comprei o material do Estratégia tal, mas eu não estudei estatística, assim, caíram poucas questões, não deu tempo de estudar, mandei o foda-se mesmo, fui fazer a prova sem ter estudado estatística, deixei a prova de estatística em branco, e é curioso, porque assim, as pessoas do concurso que eu conversei, todo mundo, ninguém fez estatística, acho que teve um colega só que fez 2 ou 3 itens de estatística, mas pô, o cara tinha mestrado em estatística, tal. A prova de estatística foi bem difícil, bem assim, hardcore mesmo. A parte de direito constitucional, direito administrativo, eu gostei do livro do Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. Usei na época uns outros livros também, que eu não... Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza, estou tentando olhar aqui. Tem o Direito Penal Esquematizado, que é da mesma linha autoral, da mesma linha editorial do Pedro Lenza. Usei o livro de Código Civil também do Tartucci, a edição volume único. A parte de auditoria governamental, de controle externo, tal, eu usei muito material do Estratégia também. Português, eu usei muito a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Usei uma outra gramática mais simplesinha, assim, menos aprofundada. Não estou lembrando o nome, qual que é. Raciocínio analítica também usei o material de estratégia, usei muita coisa de estratégia, né, na época. A parte das específicas de TI, eu usei os livros clássicos mesmo, Engenharia de Software do Somerville, eu lia as normas, né, de gestão, PMBOK, COBIT, CMMI, MPSBR, bebi da fonte mesmo, estudei com base nos originais, mas me baseei também muito nas aulas do Provas de TI. Eram aulas muito boas, algumas aulas da época ainda estão disponíveis no site, eram uma forma de comercialização um pouco diferente da adotada hoje. Né? Não acompanho mais, não sei como é que tá, mas ainda acho que deve ser um material bom a tirar pelos
pelos colegas, né, pelos professores que gravavam aula e disponibilizavam nesse site. Bom, quais técnicas que eu usei, né? No livro do Alexandre Meirelles, ele cita várias técnicas, ele cita fichamento, cita fluxograma, tal, né? As técnicas que eu utilizei, né, inicialmente eu fiz resumos, utilizando um software que se chama Evernote. Eu vou mostrar alguns resumos que eu fiz na época. Fiz muito mapa mental. Eu diria que de todas as técnicas, a que fez mais diferença foram os mapas mentais. Enquanto eu gastava, vamos supor, uma semana para revisar o conteúdo de auditoria governamental, utilizando os resumos que eu fiz, com mapas mentais eu gastava 20 minutos. Então eu conseguia fazer revisões diárias. Esse negócio do mapa mental é um negócio que fez muita diferença na minha aprovação. Eu vou mostrar alguns mapas que eu fiz na época. Eu adoto mapas mentais até hoje na faculdade. Usei muita lei seca. Como eu falei, 80%, 90% das questões da prova é lei seca, é norma seca, não tem jeito. Fiz muito uso das clínicas de redação lá no Instituto Fernando Moura. Toda semana eu levava uma redação lá para corrigir. E outra coisa que fez muita diferença foram as revisões diárias e semanais. Todo dia eu separava ali de 30 a 60 minutos para dar uma revisada, utilizando apenas os mapas mentais do que eu já tinha estudado, assim, fazendo ali um ciclo. Um dia eu estudava, sei lá, constitucional, administrativo, no dia seguinte eu estudava matemática financeira e, sei lá, estatística, enfim, todo dia. Então depois que eu pagava, esses 30, 60 minutos de revisão, eu começava coisa nova, sempre aprimorando. Nessas revisões eu anotava nos mapas mentais. Essas revisões diárias eram exclusivamente com mapas mentais. Ia anotando e aí fazia ajustes nos mapas mentais, fazia destaques, tal, com base nessas revisões. No sábado, pela manhã, eu fazia uma revisão na faixa ali de 3, 4 horas, tentando revisar com um pouco mais de profundidade, especialmente aquilo que eu tinha percebido, um nível de dificuldade maior. Fiz muita questão de concurso, isso é um grande diferencial também. Fazer questões da banca, provavelmente o concurso do TCU vai ser CESP, sempre foi CESP. Muita questão do CESP para perceber que o fazer questões vai te ajudar a monitorar se o teu nível de conhecimento está adequado, está compatível com o nível de cobrança da prova. Preferencialmente eu fazer questões de concursos irmãos, Então, antes do edital do TCU, eu fiz muita questão fiz a prova do concurso anterior de 2010, fiz a prova do TCDF, fiz a prova de outros tribunais de contas previamente, tudo isso só prova do CESP. Depois que acabavam as questões do CESP, aí beleza, aí eu ia para outras bancas, Sesgran Rio, FGV e tal. Não gostava muito de pegar questões da FCC, porque eu acho que o nível de cobrança é muito aquém do que o CESP cobrava naquela época. Não coloquei aqui, mas uma técnica que eu utilizei muito, que me ajudou bastante também, foram simulados semanais. Toda semana eu montava um simulado. De repente hoje tem sites que montam isso de forma automatizada, eu fazia manualmente e fazia uma prova como se fosse a prova do concurso. Depois eu utilizava uma planilha para fazer a correção da prova e ia comparando o meu rendimento ao longo do tempo. Esses simulados eu fazia junto com outros amigos, nem sempre
Nem sempre todo mundo fazia, mas ajudava a manter a galera focada, a me manter focado e a perceber o meu progresso. Bom, as ferramentas que eu usei, né? Remember the Meal, que é um to-do list. O eStudos é um cronômetro, é relevante para você fazer a gestão do tempo. O que concursos era o site principal que eu utilizava para fazer questões antes de sair o edital ou quando eu estava estudando uma matéria nova. O mapa da prova, ele era um pouco mais caro na época, mas eu gostava muito dele para fazer as revisões. A legislação, a lei seca, eu utilizava o site do Planalto. Tem tudo lá, Constituição, emendas, leis ordinárias, complementares, decretos. Anki eu usei muito pouco, é como uma espécie de ficha ali para memorização, usei muito pouquinho. O Snagit é uma ferramenta de print screen que é útil para você capturar parte da tela. Tinha um VLC Media Player que eu utilizava para assistir as videoaulas acelerado. O Evernote que eu utilizava para fazer resumos e para salvar as questões que eu comentava. O Xmind é a ferramenta de mapa mental que eu utilizava, que eu utilizo até hoje. Tem várias outras alternativas gratuitas. O Xmind tem uma versão paga, eu acho desnecessário. Tudo que a versão gratuita tem é o que te atende. Tem a planilha de simulados, né, que eu montei, eu vou mostrar no final. Bom, depois que você fez o planejamento, etc e tal, né, e você preparou todo o seu ambiente, é hora de mão na massa. De fazer a lição de casa, fazer a sua parte. Né? Eu gosto muito de citações, né? Então, Talkship, Show Me the Code. Quando ainda trabalhava com TI, eu trabalhei uma época fazendo customização do kernel do Linux e tal. E essa frase é uma frase que eu gostava muito. Que é mais ou menos o seguinte, falar, blá, 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 é fácil. Quero ver o negócio para valer. Então agora eu vou mostrar a coisa real que eu utilizei na época. Todo o meu planejamento, dados reais. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que está desatualizado e tal. Bom, aquele lance lá dos vídeos de motivação. Tinham 2 vídeos que eu gostava muito. Esse aqui, Você Não Está Preparado, eu assistia todo dia. Todo dia eu acordava, arrumava minhas coisas, tal, ia para a biblioteca. Eu gostava de estudar na Biblioteca Nacional. Então a galera que gosta de estudar na LBV, tal, não sei se está funcionando. A Biblioteca Nacional ela era mais vazia, tinha um Wi-Fi razoável. E tinha um horário de funcionamento que eu achava razoável, né? Acho que abria às 7 horas da manhã e fechava 7 da noite, uma coisa assim. Eu sei que eu chegava lá na biblioteca na faixa de 7h30 e saía 6, 5h30, 6 horas, todo dia, né? Eu tirei alguns períodos de férias para estudar para o concurso. Então vamos lá, vou tomar a liberdade, né, de colocar o videozinho. I don't know what to say, really.
Mano, eu assisti esse vídeo todo dia de manhã. Às vezes eu chegava do trabalho em casa, assistia de novo. Parece que você tá indo, sei lá, pra guerra. Me animava muito. Outro vídeo que eu gostava muito de assistir era esse canal aqui do Hugo Oliveira. É um canal muito bacana, ele legenda alguns vídeos e tal. Outro canal que eu gosto muito é o Team Fearless. Tem vários canais de motivação legal no YouTube, né? Esse aqui era um vídeo que eu via com uma frequência grande também, especialmente a partir dessa parte. The reality is, when it really counts, there are no cameras, no flash photography. There's just a solitary challenge. Work harder than you did yesterday. You want to know what it takes to be a champion? What it takes to win? You have to be willing to do what the other guy won't. You need to own that desire. Wear your dedication like a tattoo, like a badge of honor. It isn't about being bigger. It isn't about being stronger. It's about the willingness to do more than your competition. At the end of the day, you have to know that you're gonna push. Then push some more until you're ready to puke your damn guts out. The battle you have to win is a battle of desire, a battle of will. You need to annihilate the status quo that lets you believe you're anything less than the best. The truth is, you gotta get to know pain, embrace it, because fighting through that pain will guide you. Para não ficar muito maçante e tal, eu vou colocar o link dos dois vídeos na descrição. Vou colocar o link da playlist de vídeos de motivação que eu fiz várias. Eu tenho várias listas de motivação, umas mais longas, outras mais curtas e tal. Tem a lista que eu chamo de lavagem cerebral, que era a lista que eu assistia todo dia. Agora passando para as ferramentas propriamente dito, né? Esse aqui é o Remember the Milk. Esse aqui é o meu planejamento de direito administrativo, planejamento real que eu utilizei para o concurso. E agora vocês vão ver por que eu acho importante a questão das subtarefas. Então, assim, falando rapidinho sobre a ferramenta, é a única ferramenta que eu acho que vale a pena pagar, a versão paga. Utilizo até hoje para a faculdade, então aqui tem uma pastinha, né, uma lista para cada disciplina que eu estou cursando esse semestre, e tem aqui uma lista para cada disciplina do concurso. Então tem aqui auditoria, direito administrativo. Eu usava siglas, né, na época. Então esse aqui é o planejamento que eu fiz para direito administrativo. Sempre tem dois pedaços, né? O que eu chamava o assunto, que eu já puxo o gancho com aquele lance dos ciclos mitigado, né? Então aqui você tem bens públicos, agentes públicos, ato administrativo, licitações de contratos, poderes da administração, lei de acesso à informação. E sempre tem um revisar. Então essa tarefa, estudar, é o planejamento do que eu preciso fazer para considerar o assunto agentes públicos estudado. Então, para cada assunto desse aqui, tem as subtarefas.
sempre tinha uma quantidade X de exercícios. Eu gostava de dividir em mais de uma subtarefa, porque às vezes eu fazia, sei lá, 25, fazia 50, e aí estava de saco cheio, ia dar uma descansada. E aí quando eu voltava eu já podia ter ticado ali que concluía aquela subtarefa, né? Tem sempre um livro, texto, um material de apoio que eu utilizava, então eu colocava uma subtarefa para marcar. Se eu já tinha lido o capítulo correspondente, então tinha ler livro, Código Civil comentado, capítulo tal, artigos tal a tal. Eu vou mostrar o planejamento que eu estou usando atualmente para Direito do Trabalho 2 na faculdade, que tem um pouco isso. É lógico que o planejamento que eu utilizo hoje ele é menos detalhado do que o que eu utilizei no concurso, né? Tem um item aqui que é o do mapa mental. Minha rotina de estudo era muito focada em mapa mental. Então tinha uma subtarefa da subtarefa, que era fazer o mapa mental, e outra que era imprimir, né? Justamente para aquelas revisões diárias. Eu sempre andava com os mapas mentais e utilizava eles para fazer essas revisões. Então, na medida em que eu ia fazendo aqui, ó, fiz o mapa mental, tal, tipo que eu concluí. O que é bacana do Remember the Week é esse lance da subtarefa e o lance de que você pode colocar uma data. Então, você faz um cronograma de quando você vai estudar cada assunto. Então, como é que eu fiz isso? Eu peguei o edital do concurso, dividi em semanas. Tinha, sei lá, vamos supor, 30 semanas. Eu dividi todos os assuntos de forma uniforme para todas as matérias por semana. Então, toda semana eu estudava todas as matérias. Mas, como eu falei, ciclo mitigado. Então eu estudava cada matéria, cada assunto até terminar, não a matéria inteira. Então eu não estudava direito administrativo todo. Estudava um tópico, do início até o final. Então eu colocava aqui na data limite quando que eu pretendia terminar aquela matéria. Ah, mas para que isso? Porque isso te permite você ordenar e agrupar, que é uma outra coisa que só tem na versão paga do aplicativo. E aí te permite, então, você definir um cronograma por matéria. Todo assunto tinha também um tópico que eu chamava de revisar. Para revisar, eu sempre reli o resumo ou o mapa mental. Li algumas questões comentadas para algum assunto que eu eventualmente tivesse um pouco mais de dificuldade e sempre fazia algumas questões. Então essa quantidade de questões variava de acordo com a extensão do assunto, né, do tópico e da dificuldade que eu tinha. Como que eu sabia a dificuldade? Pela minha taxa de acerto nas questões. Então o que eu acertava mais, eu na revisão fazia menos questões. Isso já dá para você inferir baseado aqui no teu planejamento de estudo. Então eu fui lá, li o livro, né, ou material em PDF, assisti eventuais videoaulas que eu achar relevantes, tal. Fiz o mapa mental, fiz, sei lá, 50 exercícios, né, de determinado assunto. O meu score naquele assunto, né, naquele tópico, vai me dar um indicativo se eu no ciclo de revisões eu teria que focar mais questões, fazer mais questões ou menos questões. Né? Então, assim, a título de exemplo, né, a parte de poderes da administração, tipicamente eu fazia 25 questões para revisar. Né? A parte dos princípios administrativos, tinha uns padrões, né, que eu adotava, 15 a 25 questões sempre. Esse foi o planejamento para direito administrativo. O de direito civil, ó, esse aqui já está mais condizente com a realidade. Então tinha também tudo, ó, uma tarefa para cada tópico.
Aqui eu só tenho, ó, a revisão. Como é que eu revisava direito civil, processual civil? Eu fazia ali 25 questões, mais ou menos, lia algumas questões comentadas, né, utilizando umas tags no Evernote, e relia o meu mapa mental, que era o resumo que eu utilizava. Né? Então aqui você tem a lista das coisas que eu concluí na época. Algumas coisas se perderam porque o aplicativo ele tem a funcionalidade de você arquivar, né, as listas. Aí quando você arquiva, ele perde ali a marcação do que você já executou ou não, tal, né? Isso aqui era o planejamento de direito constitucional na época. Esse aqui é o planejamento atual que eu estou utilizando para Direito do Trabalho 2 na faculdade. Então você vê aqui, ó, eu tenho o agrupamento, né, que eu comentei, por prioridade. Então aqui a segunda prova, já prioridade 1, as aulas da faculdade estão marcadas aqui também. Eu tenho as tags aqui, ó, que permite que eu faça a busca delas mais rapidamente para listar todas as aulas que eu tenho pendentes de assistir, todas as avaliações. Então aqui ó, é o seguinte, ó, o livro texto que eu estou utilizando para estudar para a matéria, eu tenho que ler o capítulo 11, 12, 14, 15, isso é o que está pendente. No livro de CLT comentada, eu tenho que ler ainda a parte de atos, né? E tem uma parte aqui que está mais focada, já com que eu trouxe os artigos que eu estou querendo ler, né? Que eu estou pendente de ler ainda para a segunda avaliação. Sorry again. Então, assim, uma ferramenta simples de usar, não é cara, fez uma diferença muito grande. Ainda tem a tag aqui, ó, do que eu utilizava na época do concurso do TCU. Tinha uma tag para matérias que eu já comecei, matérias que eu tenho que aprofundar. Então, assim, o Remember the Mickey no modo fast tracking, assim, bem rapidinho. Era mais ou menos assim que eu usava, fez uma diferença gigante. Ferramenta para gestão de tempo que eu utilizava era o eStudos. Eu assinei bem no início, logo que a ferramenta foi lançada, e aí tinha uma versão vitalícia, né? Eu comprei essa versão vitalícia. Então o eStudos, assim, ele permite que você controle, que você monitore o tempo que você efetivamente está estudando por matéria. Então eu cadastrei aqui, ó, todas as matérias do concurso: penal, matemática financeira, auditoria, estatística, inglês, controle externo, enfim, todas as matérias do concurso eu coloquei aqui. E aí ele traz aqui, né, uma rotina, né, de como foi a execução. Né? Esse percentual é a comparação entre o efetivo e o planejado. Né? Isso aqui é curioso. Ó. Tem gente que diz que não dá para estudar 12 horas por dia. Eu provei que essa porra tá errado. É lógico que não dá para você estudar 9, 10, 11, 12 horas por dia todo dia. Né? Mas, pô, quando você trabalha num lugar ruim, como eu considerava a ANAC, isso te motiva a estudar muitas horas por dia. Né? Então tinha dia que eu estudava 12 horas, tinha dia que eu estudava menos. Né? Então, tipo, esse dia aqui, ó, 17/7/2015, né? Já era véspera do concurso, eu estudei 9 horas só. Né? No dia seguinte eu estudei 3 horas. Né? Aliás, 5 horas, tal, mas isso aqui é porque já era véspera do concurso. Né? Então, na véspera do concurso, assim, depois que saiu o edital, né, nos 2 meses que antecederam a prova, foi frenético o esquema. Gostei muito dessa ferramenta, é uma ferramenta barata também, na época acho que foi uns menos de R$100, né? Simples de usar, para quem quer utilizar o
o planejamento por ciclos, ele faz o planejamento de forma automática, bem legal. Esse aqui é o planejamento real que eu fiz, ó. Então você vê aqui, ó, estudei direito administrativo um dia, depois outro dia, estudei programação e tal. Então a minha metodologia era isso, eu não estudava mais de 2 matérias por dia, né? Como muitas vezes a pessoa vai utilizar, se ela utilizar ciclos ou eventualmente se utilizar Pomodoro. Vou criar um pequeno planejamento rapidinho, só para mostrar mais ou menos as coisas que eu acho interessantes na ferramenta. Então aqui, ó, novo planejamento, sei lá, TCU 2021. Quando você não sabe a data da prova, ele estima que você faça dali a 6 meses, né? Mas aqui você pode preencher a data da prova, né? Depois que sair o edital. Aqui você adiciona as matérias, ele já tem várias matérias pré-definidas, tal, direito civil. Você aperta Ctrl Enter, ele vai adicionando a matéria. Sei lá, auditoria. Ops. E aí ele permite que você customize para cada matéria qual a importância daquela matéria para o concurso e qual o nível de dificuldade que você tem naquela matéria. Então, sei lá, vamos supor que eu tenho muita facilidade aqui com direito civil. E muita dificuldade com direito administrativo. Então ele já vai distribuindo o tempo de estudo com base nessas duas métricas. Então você vê aqui, ó, que, por exemplo, direito administrativo, com a matéria que eu tenho uma dificuldade maior, supostamente, ele separou 49,4% do tempo, ele está prevendo que eu vou estudar direito administrativo. Então você faz isso para todas as matérias do concurso. Lógico que essa avaliação do que é mais importante, do que eu tenho maior dificuldade, tem um pezinho de subjetividade razoável, né? Mas com o fazer de exercícios, com os simulados, dá para você refinar, dá para você ter uma noção do que você está com maior dificuldade ou não, né? Aqui você coloca quantas horas você quer estudar por dia, né, qual que é o seu planejamento, ou nos dias da semana, ou no fim de semana, né? Eu sempre mantinha uma rotina de estudo, de horas fixas, durante a semana, e no sábado, 4 horas, domingo eu tirava para descansar. Isso aqui é o negócio dos ciclos, né? Então aqui você configura quanto tempo cada ciclo dura por matéria e ele já distribui as matérias com base naquela duração diária e no grau de importância daquela matéria ao longo da semana. Isso aqui é opcional, eu não usei isso, né? Pode ser útil para alguém. Você pode selecionar também uma matéria por dia, eu também não usei isso. Eu não utilizei a funcionalidade de grade do aplicativo, da ferramenta. Bom, aqui eu já fiz a prova do TCU 2015, ele pergunta se eu quero desativar, né? Uma vez que eu desativo, o planejamento some. Então aqui o uso do aplicativo é muito simples, né? Comecei a estudar, clico aqui em registrar tempo, cronômetro, startei o cronômetro. Estou estudando, pá, deu vontade de, sei lá, de beber água. Dou pause, né? E quando eu voltar, eu continuo de novo. É horas líquidas de estudo que você tem que controlar. Não faz sentido, que é um erro que eu cometi, você gerenciar, fazer o microgerenciamento, quanto tempo que eu gasto para almoçar. Não, isso é besteira. O que interessa mesmo é a quantidade de horas que você gasta estudando. Você pode colocar aqui, marcar se é teoria que você fez nesse tempo, se você
fez uma revisão. Na minha época acho que nem tinha essa opção de revisão, e se você utilizou para fazer questões, aí ele faz uma estatística também aqui quando é questões e tal. Você sempre pode colocar mais de um tempo, né, mais de um cronômetro desse para a mesma matéria, né? Então, ou você pode colocar manual também, né? Eu não recomendo. Então vamos supor aqui, ó, que eu estudei auditoria governamental durante 4 horas hoje. Só teoria. Ele já traz aqui a estatística, ó, de que eu estudei 100% do planejado naquele dia. Para que essas coisas são interessantes? Quando você vai aqui na estatística, ele te mostra como é que está o seu progresso, né? Como que você tá em comparação com o que você planejou. Abrir aqui de novo o planejamento lá para o TCU para mostrar o negócio na prática, como é que foi. Aqui, ó, planejamentos inativos. Já usei esse negócio para várias coisas, né? Então aqui, ó, vou restaurar o planejamento do TCU 2015 só para mostrar a estatística de novo. Sim, já fiz a prova, não quero desativar, tal. Você pode colocar vários planejamentos diferentes, ele faz de uma maneira acumulativa, né? Então aqui, ó, fiz a prova, não quero desativar de novo, tal. Aqui a estatística. Então o bacana dessa ferramenta é, primeiro, é na web. Qualquer lugar que você tiver, ele permite que você gerencie o seu tempo, permite que você acompanhe o teu progresso em comparação com a meta. Então aqui, ó, os dias que está verde escura, porque eu bati a meta. Os dias que está verde claro são dias que eu cheguei perto de bater a meta, mas não bati. Os dias que estão cinza são dias que não tem nada planejado. Os dias em preto são dias que eu marquei que eu queria descansar, né? Isso é uma coisa bacana na ferramenta também. Você pode registrar dias, períodos de descanso, tal, né? E aí ele não vai usar isso para computar de forma negativa na tua estatística, né? Eu utilizei essa ferramenta só depois que saiu o edital. Antes dessa ferramenta ela não existia, né? Ou eu não conhecia. Eu utilizava uma planilha, a minha planilha era super detalhada, eu gerenciava tudo, até o tempo que eu gastava para, sei lá, para almoçar, tudo, tinha tudo na planilha. Um microgerenciamento excessivo, assim, eu gastava um tempo desnecessário fazendo um microcontrole. O que interessa é o tempo de bunda na cadeira, né? E essa ferramenta é uma ferramentinha muito bacana, barata, né? Site de questões, tem vários. Eu usei uns outros também, mas eu não estou lembrando o nome. QC é clássico, Q-concursos é clássicos, né? Durante toda a minha trajetória de concursos, eu usei o Q-concursos. Você pode fazer pesquisa, filtros por disciplina, por banca, pelo que você acertou, pelo nível de dificuldade. Essa é uma ferramenta muito bacana. É uma ferramenta colaborativa, tem muitas questões com comentários de professor e muita questão que é comentada por outros usuários, assim, tipicamente comentários de alto nível, assim, ajuda muito, uma ferramenta muito boa, eu gosto bastante. Isso aqui é o mapa da prova, outra ferramenta de questões, é uma abordagem um pouco diferente. O mapa da prova é o seguinte, saiu o edital, né, uma equipe de professores faz um mapeamento das questões que eles consideram relevantes para cada tópico, né, e montam listas, né, com base nessas questões de uma maneira mais direcionada. Eu gostava muito do mapa da prova para fazer as questões de revisão. O QC eu usava muito para fazer as questões
para estudar mesmo. Então, estudei, sei lá, direitos e garantias fundamentais. Ia lá e fazia uma carrada de questões aqui no QC, no ciclo de revisões, eu fazia o mapa da prova. Só que o mapa da prova, ele é mais interessante depois que sai o edital, justamente por conta do mapeamento. Eu não tenho a versão paga mais, né, uma assinatura mensal, não faço concurso mais, eu não estou pagando, né, não renovei a assinatura. Mas é uma ferramenta que é interessante, especialmente depois que saiu o edital. Falei também do grupo de amigos, né? Eu utilizava muita lista de questão para discutir questões com colegas, tal. Isso aqui era um exemplo, né? Eu criava um grupo com alguns amigos, né? Postava, né? A gente postava questões que a gente achava interessante e tal, e colocava aqui o gabarito de preto comentado, né? Para que a pessoa não olhasse o gabarito e o comentário antes da resposta. E aí, às vezes, dava uma discussão legal aqui no corpo do e-mail mesmo. Eu separava ali, sei lá, uns 30 minutos por dia para olhar as questões que os colegas mandaram e tal. Mas o lance do grupo mesmo, que eu achava mais interessante, era isso aqui, são simulados, porque te permite comparar a sua nota, o seu desempenho com a dos teus colegas. E até um lance motivacional, né? Para te manter ali na concorrência com teu amigo e tal. É uma coisa bacana. Eu utilizava algumas planilhas para fazer essa gestão do simulado. Não sei se tem ferramenta hoje em dia que cuida disso, né? Isso aqui era uma planilhazinha com o horário, nada demais. Isso era uma coisa que era só para eu ter uma noção de quanto tempo eu tinha para estudar cada dia e tal. Né? Era uma coisa que era para o meu planejamento. Para quem quer estudar com ciclos, é interessante trocar esse XXX aqui pelas matérias e tal. Eu gostava de dividir em horários de 1 hora. Eu tinha uma planilha que era para fazer a correção automatizada dos simulados. Então aqui nessa planilha eu cadastrava a disciplina, quantas questões de cada disciplina e o peso. Depois eu vinha aqui, né, colocava as questões, né, as minhas respostas, e depois eu vinha aqui e preenchia o gabarito. E aí ele me permitia ver facilmente, rapidamente, quais as questões que eu acertei, quais que eu errei, qual foi a completude, ou seja, qual o percentual das questões da prova que eu marquei alguma coisa, qual foi a nota que eu tirei, qual que era a nota máxima. A planilha altamente configurável. Aqui eu posso colocar aqui, ó, quanto que vale uma questão certa, quanto que vale uma questão errada, até um negócio bem bacana, assim, bem útil. Para cada simulado, eu duplicava uma aba dessa, preenchia ali com os parâmetros daquele simulado e fazia o simulado no computador mesmo, toda semana. Eu tinha uma outra planilha que trazia ali uma visão mais global, né, do meu desempenho. Então isso aqui são dados reais, isso aqui era a galera que era parte lá do meu grupo, que estudou comigo e tal. E aqui um gráfico com o desempenho do pessoal. Isso aqui é muito bacana para você fazer ajustes no teu planejamento, para você perceber as matérias que você está com uma dificuldade maior, que a tua taxa de acerto não está legal. Isso aqui era o score que eu tirei, né, nos simulados que eu fiz. Eu fiz aproximadamente 16, 17 simulados depois, ao longo do percurso. Né? O score, assim, foi aumentando, depois chegou no final aqui, né? Deu ali uma estabilizada, né? E eu pude perceber que eu já estava num nível razoável. Eu tinha uma abazinha que era o controle, né, das provas do CESP. Eu fiz todas as provas do CESP de 2012 até 2015, português, direito, fiz as provas de juiz, de Ministério Público, defensoria,
de Tribunal de Contas, de Tribunal Regional, de TJ, tudo. As provas de 2012 até 2015. E aqui nessa planilha eu coloco qual foi a prova que eu usei, se tem questões que eu não utilizei, quais os assuntos daquela prova que eu não usei, se eu resolvi a prova discursiva, se tem alguma coisa para aproveitar ou não. E aqui é onde eu usei e tal, se for no simulado 1, 2, 3, para não repetir. Dá para fazer umas listas de questões no QC. Teve uma galera que estudou comigo para o concurso do Senado, Andrezão, que me ensinou essa parada de fazer simulado. A gente montava o simulado de forma colaborativa, né? Então a gente dividia X questões, sei lá, de cada disciplina. E aí a gente juntava, né? A gente escolhia uma pessoa para consolidar essas questões e montava uma lista, né? Uma lista com algumas instruções e fazia esses simulados, né? Então aqui, baseado nesse controle aqui, eu fiz 22 simulados. Essa planilha aqui ela não é automatizada, né? Você tem que vir aqui preencher e tal, né? O score, ela já calcula aqui o gráfico e tal. Tinha uma outra planilha que eu utilizava, né, para corrigir a prova, né? Essa aqui era a prova para valer, era a prova do concurso. Ela é bem parecida com a outra, né? Eu acho que no final eu utilizava só aquela lá. Aqui é a mesma lógica, né? Eu coloco aqui o gabarito provisório, coloco o gabarito definitivo, coloco a minha resposta, né? E marco aqui o que eu fiz de recurso, se eu entrei com recurso ou não, tal. Bacana disso daqui é que você não gasta muito tempo corrigindo sua prova. Tanto a prova do simulado, que você montar, quanto a prova do concurso. Facilita você verificar quais as questões que você errou para fazer com os recursos pertinentes. Isso aqui é uma planilha real, né, do concurso do TSE e tal. Eu coloquei aqui o gabarito provisório, o gabarito da minha resposta tal, né? Enfim, são ferramentinhas. Eu não sei se essa aqui é a versão final, que eu andei descartando, andei perdendo algumas coisas, algumas planilhas, alguns conteúdos que eu tinha na época que eu estudava, né? Sobre as ferramentas, deixa eu ver. Bom, Xmind, né? Primeiro alerta do Xmind, ele é gratuito, né? Xmind.net. Tem duas versões. Esse Xmind 2020 ele é meio bugado, não sei porquê. Eu uso o Xmind 8. Tem a versão free download, ela é suficiente, não precisa gastar dinheiro com isso. Vou mostrar aqui no computador agora alguns mapas que eu fiz na época. Eu inventei de fazer inclusive um vestibular em uma época, acabei desistindo, enfim. Né? Mas assim, esse negócio de mapa mental virou o alicerce da forma como eu estudo. Né? Então esse aqui é um mapa que eu fiz para direito constitucional, direitos e garantias constitucionais. Agora, na faculdade de Direito, eu estou atualizando esses mapas, né? Você observa aqui, ó, o mapa. Eu uso no máximo 3 níveis. Na minha prática, eu percebi que mais do que isso fica over, assim, não fica muito poluído, não vale a pena. Fiz mapas para praticamente todas as matérias. Isso daqui é o mapa que eu tinha feito para começar a estudar estatística. Acabei desistindo de estudar estatística, assim, porque chegou no final da trajetória eu já estava muito cansado. Isso aqui é um mapazinho que eu tinha feito para estudar para o vestibular, para química, estatística, né? Biologia.
A ferramenta é bem legal, tem suporte a você a colocar anexos, eu não recomendo, o arquivo fica muito pesado, mas suporta você formatar, suporta você colocar imagens, tal, fica um negócio assim bem bacana, bem lúdico. Isso aqui é um mapa que eu fiz 2 semestres atrás para direito civil, direito das obrigações, teoria do pagamento. Então é o seguinte, isso daqui me permite resumir, sei lá, 50, 100 páginas de um livro texto ou de um material em PDF em, pô, 1 página, 2 páginas, saca? Todo o conteúdo aqui, ó, de direito das obrigações, um semestre inteiro eu dividi em 4 folhas. Contratos, olha, eu dividi em 2, foi suficiente, né? Parte aqui de pessoa jurídica, né, pessoa natural, tal. Isso aqui é muito bacana. Esse negócio de mapa mental foi um diferencial muito grande para mim, porque me propiciou fazer revisões com um custo de tempo muito baixo. Né? Eu fazia revisão todo dia, 30, 60 minutos eu usava para revisar o que eu já tinha estudado. Óbvio que esse tempo, né, depois que eu já tinha uma certa bagagem, que eu já tinha estudado uma quantidade razoável de matéria. Outra ferramenta que eu utilizava muito era o Evernote, também é gratuito, tem uma versão paga, mas não precisa. E a versão gratuita é mais do que o suficiente. Eu criei um caderno para cada matéria e eu usava o Evernote para 3 coisas. 2 coisas principais. Aliás, 3. Fazer resumo, o que eu chamava de legislação anotada, que hoje com esses manuais de código comentado, eu não sei nem se isso é tão interessante. Cabe uma avaliação crítica sobre isso. E usar para fazer resumos, né? Como eu falei, a parte de TI mesmo, eu utilizei muito coisa clássica. Então isso daqui é um resumo que eu fiz do PMBOK, com figuras, com a marcação, tem tags aqui que me permite fazer busca pelo conteúdo. É um negócio bem bacana, só que isso aqui leva tempo para fazer, né? Considerando que a autorização do concurso saiu hoje, menos de 6 meses vai ter... Antes do fim do ano você vai ter feito sua prova. Então não compensa focar nisso aqui, a não ser que você esteja estudando para uma coisa de mais longo prazo. Utilizava o Evernote para fazer a legislação anotada, então, né, aquele livro de doutrina, tal, meus resumos, e fazia a legislação anotada também. Né, eu marcava as partes importantes, colocava figuras, tal. Isso daqui era bacana também, né? Eu utilizava isso daqui para revisar alguma coisa assim com um pouco mais de detalhamento. Mas na medida em que o seu mapa mental ficar no estado da arte, você não vai mais precisar recorrer a isso aqui, né? Então assim, talvez se fosse hoje, eu não teria feito isso daqui, eu não adoto mais isso porque eu estudo para a faculdade, talvez mais para frente eu volte a utilizar. Mas isso daqui foi um negócio interessante, teve o seu valor na minha preparação. Se eu fosse estudar hoje, eu focaria mais ainda nos mapas mentais, porque os meus mapas mentais, ele tem tudo que tem aqui, só que numa forma estruturada e de fácil leitura, de leitura muito rápida. Eu utilizava também o Evernote para fazer questões comentadas. Algumas eu copiei comentários que eu achei interessante lá do Questões de Concursos, outras eu escrevi o comentário, com opções de formatação. Isso daqui era muito bacana quando eu queria revisar alguma matéria, né, especialmente matérias que têm poucas questões ou matérias que o nível de cobrança é mais no detalhe. Isso daqui foi bem bacana também.
Bom, esse daqui é um dos meus mapas, por isso que eu comprei a impressora. Aquele mesmo mapa de direito das obrigações que eu mostrei. Cara, com um mapa desse aqui, sem brincadeira, 15 minutos eu reviso, sei lá, 100 páginas, 50 páginas. 30 minutos que eu estudei isso aqui, eu reviso o direito das obrigações todo. Isso me permite fazer a revisão todo dia. Por que eu comprei uma impressora para imprimir em A3? Isso aqui é um papel A3, mas está impresso no papel A4. No papel A3, fica um tamanho muito legal. Dá para você agregar uma quantidade considerável de informação num papel só, de forma legível. Algumas dicas finais aí da minha vivência, né? Uma frase que eu gosto muito, né, que é There is no free lunch. Tem várias versões dessa frase, vários economistas já falaram coisas parecidas, tal. E assim, não tem almoço grátis. Você tem que fazer a sua parte. Simples assim. Sobre a prova, banca gosta de cobrar legislação recente, então tem que ficar atento a isso. Tinha uma ferramentinha bacana que eu não mencionei antes, que eu gostava de usar, que eu uso até hoje, é o Watch That Page. Gratuito também, nessa página você cadastra o link da página da lei que você acha que vai cair no teu concurso, das leis principais e tal, lá, e ele te manda um e-mail toda vez que aquela página foi alterada, com as diferenças, tá? É muito bacana para se manter atualizado com as legislações. Faça simulados. O negócio do simulado é um negócio que fez uma diferença grande para mim. A gente só controla aquilo que a gente mede. E a melhor forma para medir são os simulados. Porque o simulado, eu vou fazer uma prova simulada num ambiente controlado de todas as matérias do meu concurso. Né? Então, assim, não é apenas as matérias, né, que você estudou recente. Né? Então, assim, permite que você verifique se as matérias que você teria que revisar com uma frequência maior, tal. Aliás, no livro do Alexandre Meirelles, ele dá algumas orientações sobre a forma de você revisar, a frequência, tal, bem bacana, assim, então um embasamento técnico, científico muito legal. Eu gostei muito do livro dele, pena que eu não conhecia antes. Faça muita questão. Revise periodicamente. Participe de todas as etapas do concurso, faça os recursos da prova objetiva, faça os recursos da prova discursiva. Eu, particularmente, não fui bem na prova discursiva do TCU, mas fui muito bem na prova objetiva. Mas eu fiz os recursos da prova discursiva, mesmo sabendo que eu não tinha ido tão bem. E isso foi o diferencial para eu ser aprovado entre as vagas, né? Eu caí da terceira colocação para 30, eram 28 vagas, se eu não me engano, no concurso, né, em função de não ter ido bem na prova discursiva. Foque na prova discursiva, faça uma parceria com alguém para vocês fazerem provas discursivas cruzadas, um corrigir a prova do outro. Na época, mais para o final do concurso, eu fiz uma parceria legal com o Leandro Rangel. Acho que eram de 15 em 15 dias, eu montava uma prova discursiva e ele montava outra prova discursiva. Eu fazia a prova que ele montou e ele fazia a prova que eu montei, né? E a gente fazia uma resposta padrão, então, tipo, eu corrigia a prova dele e tal.
Isso foi bem legal, assim, foi uma diferença grande. Pena que isso daí eu descobri, eu comecei a fazer mais pro final da preparação e tal. Também na hora que eu estava fazendo a prova discursiva do TCU, eu fiquei muito cansado, porque foram 2 dias de prova, o dia inteiro e tal. Fiquei nervoso, lamentavelmente, na hora da prova discursiva. Então eu errei coisas que eu tinha estudado, mas na hora deu branco e tal. Cuidado com o uso do celular. O celular toma muito tempo, rouba muito tempo com besteira, com rede social e tal. Deixa para usar essas paradas depois que passar. Cuidado com gente falsa, né? Lógico que tem gente boa na galera que faz concursos, concurseiro e tal, mas tem muito pau no cu também. Gente que vai se aproximar de você para utilizar, sei lá, a tua mão de obra para montar simulado e tal, mas que gente que não está ali disposta a somar, né? A compartilhar. Recomendo que você se afaste dessas pessoas. Não se sabote. Esse negócio de concurso, assim, é muito comum as pessoas se sabotarem, as pessoas fraudarem a nota do simulado, fraudar aquele tempo de estudo lá no eStudos e tal. Não se sabote. Não tem almoço grátis. Não adianta você se sabotar durante a preparação, inventar nota, inventar horas de estudo que você não estudou e no final das contas não ter feito a lição de casa e aí você não vai passar. Né? Eu via esse negócio do TCU como um investimento. A impressora particularmente foi um investimento caro. Na época era um percentual razoável do salário que eu tinha na época. Só que é o seguinte, tudo que eu gastei para me preparar para o concurso, eu recuperei com 2 meses da diferença entre o salário do TCU e o salário do órgão onde eu trabalhava. Acho que na ANAC eu ganhava na faixa de 10 mil, e no TCU eu passei a ganhar 14, 15, uma coisa assim. Muito importante você gerenciar o seu tempo. Para isso, o eStudo é uma ferramenta muito bacana. O Remember the Milk é uma ferramenta muito bacana também. Importante você separar um tempo de descanso. Eu descansava todo fim de semana, bem no início da preparação, antes do edital. Depois que saiu o edital, passei a descansar só no domingo, no sábado à tarde. Mas no último mês eu descansava só domingo, às vezes dava um estudado domingo quando eu estava mais disposto. Por que isso? Porque o ritmo tem que ser sustentável. Você não vai estudar para fazer uma prova amanhã. Você vai estudar para fazer uma prova daqui a alguns meses. Então o ritmo tem que ser sustentável. Não adianta você estudar 12, 13 horas um dia e morrer no dia seguinte. Tem que ser um ritmo consistente, um ritmo que você consegue manter ao longo do tempo de maneira consistente. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar. Muita coisa do que eu falei dá para aprofundar mais, especialmente as ferramentas, daria para eu mostrar mais das coisas que eu usei. Aliás, lembrei de usar aqui, ó, só para exemplificar, né? Isso aqui é o diretório que eu salvo meus mapas mentais. Eu fiz mapa mental de 95% do edital do TCU de 2015. Parte de direito aqui, ó, direito do trabalho, né, que é para faculdade agora, constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processo civil, penal. Mano, a porra toda, cara. Fiz mapa mental para quase tudo, inclusive de lei seca. Né? Então tem, sei lá, aqui ó, o mapa que eu fiz para a lei 9784, lei do processo administrativo federal. Então aqui eu tenho a lei todinha, resumida, pô, em 2 páginas. Quanto tempo que eu não vou gastar se eu for ficar relendo a lei,
ou relendo livro de doutrina, toda vez que eu tiver revisar, é muito tempo. Não dá, não rola. E olha só, esse mapa mental eu fiz faz tempo, hoje em dia, né? A gente vai aprendendo, vai melhorando a forma de fazer, né? Então, tipo, hoje os meus mapas de direito processual do trabalho, que é uma das disciplinas que eu estou fazendo na faculdade agora, eles são muito mais incrementados, tem mais coisa de formatação e tal. Então, assim, você vai aprendendo a fazer o mapa mental do seu jeito. O processo de fazer o mapa mental é muito importante. Tem uma galera aí que vende mapa mental na internet, tal. Eu acho até interessante, assim, para você comparar com o seu. Mas o processo de você estruturar o mapa mental é muito importante. Ajuda muito na fixação do conteúdo, né? Vale muito a pena. Acho que tem uma Instagrammer, parece que os mapas dela são legais, não sei se é caro. Resumapas, se eu não me engano. Deve ter outras pessoas fazendo isso, né? Mas eu fiz os meus próprios mapas. Na época, poucas pessoas faziam, né? Hoje é meio modinha falar de mapa mental, mas eu ainda acho relevante fazer os mapas mentais, mesmo que você não tenha condição de comprar impressora, tal. Vale a pena, você pode utilizar o mapa para revisar no seu computador, né? A maior parte das vezes, nas revisões que eu faço para a faculdade, eu não imprimo mais. Ah, mas por que eu gravei esse vídeo tal? Quem que esse Zé Ruela acha que é, não sei o que tal? Assim, a minha intenção gravando esse vídeo era ajudar, né? Quando eu estudava para concurso, eu lia muito depoimento. Os depoimentos geralmente eles eram divididos em duas partes, uma parte mais motivacional, que a pessoa falava o que levou ela a estudar, o que a levou a estudar para concurso, e depois a pessoa falava de algumas técnicas que ela utilizou, tal. Às vezes a pessoa falava o que funcionou, o que não funcionou, tal. Isso para mim foi muito útil, né? Porque até então eu não sabia que tinha um livro do Alexandre Meirelles, né? Então muita técnica, muita coisa eu fui aprendendo na raça. Lia no depoimento de alguém e tentava aplicar aquilo ali, tentava adaptar, ver se ia funcionar para mim, né? Teve coisa que funcionou, teve coisa que não funcionou. Aqui eu procurei focar no que realmente funcionou para mim. Não sou coach, enfatizo, não fiz esse negócio, não gravei esse vídeo para ganhar dinheiro, para ganhar notoriedade, nada disso. Assim, não faz parte dos meus objetivos nesse momento. Meu foco é minha faculdade, é continuar com as minhas notas com uma média razoável, né? Mas de repente eu posso animar de gravar ainda na modalidade free, algum detalhamento, enfim, se tiver interesse e eu tiver de boas mesmo, tiver com tempo livre e tal, a gente pode ver aí depois como é que faz. Tomei a liberdade agora no final de mostrar meu score na faculdade. Isso daqui é uma cópia do meu histórico. Isso aqui eu estou usando essas técnicas, né, que eu falei, mapa mental, planejar aonde que eu vou, planejar com antecedência a bibliografia que eu vou utilizar, como que eu vou fazer revisões, tal. E assim, o resultado tem sido razoável. Primeiro semestre aqui, né, fiquei com a média de 8.8, que eu acho razoável para quem trabalha, para quem cuida de uma filha sozinho, tal, né? E estava sem estudar há muito tempo também, né? Estava sem estudar desde 2015, né? A faculdade eu comecei em 2019, aí 4 anos aí na maciota sem estudar, né? Mas assim, minha média vem aumentando.
em grande medida em face da adoção de uma técnica planejada, né, de estudar num nível de profundidade apropriado para o nível de cobrança das matérias, tal, né? Então aqui, assim, a partir do segundo semestre, de maneira geral, todas as minhas notas são mais que 9, né? Algumas notas 10, algumas notas muito próximo de 10, né? Uma ou outra nota ali um pouco abaixo de 9, né? Mas assim, um score assim, de rendimento muito bom, né? Essas matérias aqui, ó, direito financeiro para baixo, tal, essas matérias desse semestre daqui já são as notas que eu tirei nas primeiras avaliações, no que já saiu. Então, assim, essa técnica, essas coisas que eu adotei, essas ferramentas, para mim funcionaram muito bem, tanto na época do concurso quanto agora na época da faculdade. Caso eu resolva fazer concurso de novo, né, no futuro, tal, são técnicas assim que eu aprendi ao longo aí de alguns percalços, alguns anos estudando para concurso e que de repente vão ser muito úteis aí para outras pessoas. Então, assim, se for do interesse, tirar alguma dúvida, tal, perguntar alguma coisa assim mais pontual, pode mandar um direct no Instagram. Meu Instagram é esse aí. Na medida aí da minha disponibilidade e tal, eu me disponho a responder. Valeu, valeu. Acho que o vídeo ficou grande pra caralho. Mas acho que eu trouxe... Acho que vai ser útil pra muita gente. Valeu!